Descer, por favor. Graça e paz, queridos irmãos. Queria cumprimentar todos. Você pode se sentar, ficar à vontade. Tudo bem com vocês? Boa noite. Você que nos acompanha pela internet também. Você é muito bem-vindo aqui nesse lugar para ouvir a palavra do Senhor nesse dia. Amém? Porque o Senhor certamente tem algo ao seu coração. A palavra dele é viva e eficaz. E ela deve ser acolhida, queridos, com amor mesmo. Você pode repetir comigo? Eu vou acolher essa palavra com mansidão, porque ela é digna de toda aceitação. Amém, queridos. Eu vou pregar hoje aqui o Evangelho para você, porque o Evangelho é o poder de Deus, que cura, que liberta, que salva a todo aquele que crê. Amém, queridos? Então, fique com os ouvidos abertos, o seu coração aberto para receber aquilo que Deus quer comunicar ao seu coração nessa noite. Amém? Aleluia. Você pode abrir comigo a palavra de Deus? Lá em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 23. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 23. Todos acharam? Joel fica perto de Oséias. Estou vendo ali que tem um irmão que está ainda com a Bíblia de papel. Vamos esperar. Amém? Joel, Amós, Obadias. Achou? Amém, glória a Deus. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 22, diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Eu vou continuar depois, eu vou pegar esse versículo novamente. Pula para o 26, por favor, versículo 26. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia. Diz assim, o povo de Deus. Você pode repetir comigo, por favor, queridos? Vocês estão aqui comigo? Você pode repetir comigo? O povo de Deus jamais será envergonhado. Tem povo de Deus aqui nessa noite? Você é povo de Deus? Então você jamais será envergonhado. Aleluia! Foi o próprio Deus que falou isso. Sabe essa palavra restituir-vos-ei que tem aí? Que você acabou de ler? Ele fala assim, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Essa palavra, no original, restituir, ela dá a ideia de compensação. Entende? É assim como acontece no imposto de renda, por exemplo, o IRF. Você paga o imposto e aquilo que sobra, ou aquilo que você não pagou a mais, na verdade, depois você é restituído. Mas você não é só restituído, você é restituído com juros. Então, você é compensado. Aleluia. Eu farei compensar todos os anos.
é como se o Senhor estivesse falando conosco. Eu farei compensar todos os anos que o gafanhoto tentou devorar qualquer área da sua vida. Amém? Glória a Deus. Versículo 27 diz assim: sabereis que eu estou no vosso meio e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro. E o meu povo, olha Deus falando de novo, queridos, jamais será envergonhado. Querido, se Deus falou, Ele vai fazer. E as pessoas ainda vão ver na sua vida o que Deus fez ou fará, e elas vão dizer, só podia ter sido Deus. Não tem outra coisa a ser dita, queridos. Você vai ficar maravilhado com a restituição que virá da parte do Senhor para a sua vida. E a gente acha que restituição é... Logo que a gente fala restituição, a gente logo pensa em cifras, em dinheiro, em montante. Mas não, queridos, restituição pode ser na área financeira, pode ser na área emocional, pode ser na área familiar, pode ser na área ministerial. Queridos, qualquer área da sua vida que precisa de uma restituição do Senhor, Ele fará, porque é promessa dEle. Aleluia! Ele não só vai compensar aquilo que você perdeu, mas Ele também vai compensar, sabe o quê? O tempo. Ele vai recompensar o tempo que você ficou sem aquilo. Meu Deus, queridos, nosso Deus é abundantemente extravagante. Quando a gente pensa que vai ganhar uma coisa, Ele vem e supera. Sempre assim. Ele é sempre assim, aleluia. E Ele tem todo o interesse, queridos, que você seja restituído em todas as áreas da sua vida. Qual área da sua vida você está precisando de restituição nessa noite? Não me responda, responda com você mesmo aí no seu coração. Qual área que você está precisando de restituição? Deus está te falando hoje. Eu vou restituir. É na área da família? É na área financeira? É na área sentimental? É na área emocional? Qualquer área. Ele vai restituir. Agora, deixa eu te contextualizar, na verdade, o que estava acontecendo ali quando Joel escreveu essa carta. Joel, se não falei, vou falar, ele é um profeta levantado para aquele tempo, tá certo? Ele era um profeta menor, porque na palavra de Deus existem os profetas menores e os maiores, ou seja, os maiores, tipo Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles receberam mais mensagens de Deus e receberam e escreveram muitas coisas. Joel não, Joel era o profeta menor, porque escreveu menos coisas. Isso aí é a título mesmo de você se encontrar na palavra de Deus. Não que ele seja menos ou do que os outros. Amém, queridos? Então, ele profetizou, nesse tempo, coisas que Deus iria fazer e está fazendo nesse tempo. Ou seja, ele escreveu para aquele tempo, para aquele povo específico, mas também escreveu para a igreja nos dias de hoje. Inclusive, nós já experimentamos daquilo que Joel profetizou. Então, ele escreveu especificamente para o povo de Judá, que era o povo de Deus, nesse livro. E o que estava acontecendo? Judá tinha se apartado do Senhor. Ele tinha virado as costas para o Senhor. Eles estavam adorando outros deuses, adorando Baal. Eles estavam construindo altares. Eles estavam adorando demônios. Eles estavam adorando outros deuses. E Deus mandou que Joel escrevesse, falasse àquele povo, trazendo o povo ao arrependimento. O que vocês fizeram com aquilo que vocês receberam de Deus? Voltem, se arrependam. Então, esse é o contexto do livro
de Joel. Joel foi levantado para aquele tempo para trazer arrependimento para o povo de Judá. Amém? Versículo 25 diz assim, do mesmo texto: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Queridos, quem lê esse texto logo diz, mas espera aí, Deus não é bom. Não, queridos, Deus continua sendo bom. Na palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há sombra e nem mudança, não há variação nenhuma. Então, aleluia, Deus é bom, queridos, e Ele não mudou. Inclusive, quando Joel escreveu isso aqui, essa palavra enviei no hebraico é a palavra shalar, que quer dizer, eu permiti que chegasse. Não foi Deus que enviou os gafanhotos. Tá certo? Eu permiti que chegasse, eu deixei que fosse. Eu deixei ir. É uma ideia de permissão. E quantos sabem que permissão não é vontade? Você pode repetir isso comigo? Permissão não é vontade. Deus permitiu. A vontade de Deus sempre, ela é e será boa, agradável e perfeita, assim diz a palavra do Senhor. Permissão, na verdade, o que aconteceu então? Foi, na verdade, uma permissão do próprio povo. O próprio povo de Judá, na época, que permitiu que os gafanhotos chegassem. E isso aconteceu por quê? Porque o povo de Deus virou as costas para o Senhor. Eles se afastaram da palavra de Deus. Eles começaram a seguir outros deuses. E eles, então, com a permissão que eles deram, que eles mesmos deram, eles abriram, escancararam uma porta para o inimigo chegar e devastar as suas lavouras. Então vieram os gafanhotos e devastaram a agricultura do povo de Judá daquela época. Foi Deus que enviou os gafanhotos? Você já aprendeu, não foi Deus que enviou. Foi o próprio povo que permitiu que essas coisas acontecessem. Por quê? Porque eles se afastaram da palavra, eles se afastaram de Deus. Sabe, eu não sei o que está acontecendo na sua vida hoje, mas algumas devastações, algumas destruições que acontecem na nossa vida, seja a nível de família, de financeiro, relacionamentos, foi porque nós não estávamos atentando para as permissões que nós mesmos estávamos dando. E fazendo com que alguns desses gafanhotos chegassem até nós e devastassem as nossas plantações e destruíssem tudo, queridos. Relacionamentos. Não sei se você tem um relacionamento que está destruído hoje. Algum relacionamento na família que foi destruído. A área financeira, etc. É tudo uma plantação. Tudo isso precisa ser uma construção diária. E quando nós resolvemos plantar a coisa certa, queridos, é certo que nós vamos colher coisas maravilhosas. Quando nós resolvemos plantar a palavra de Deus, por exemplo, nos nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida, nós vamos colher o quê? Nós vamos colher os frutos desta palavra maravilhosa. Agora, se eu tiro os olhos da palavra, me afasto da palavra, fico sem ler a palavra de Deus, não sei quanto tempo, fico sem orar, fico sem congregar. Queridos, você quer que aconteça o quê? Que os seus problemas sejam resolvidos? Que Deus abençoe? Não tem como, porque você mesmo está permitindo que coisas ruins venham, cheguem até você. Você permite, fazendo isso, que o diabo venha e roube as sementes da palavra de Deus. Tá certo? Gafanhoto aqui, queridos, é símbolo do diabo.
tentando destruir as nossas plantações. Muitas vezes a gente não está percebendo que nós estamos escancarando, na verdade, as portas para gafanhotos, porque nós não estamos atentando para as instruções que estão na palavra de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério, queridos. Toda quarta, todo domingo, 2 vezes no domingo, esse púlpito é recheado da palavra de Deus saindo e fluindo daqui para a sua vida. Mas o que nós temos feito com aquilo que nós temos recebido? Com as instruções que Deus tem nos dado? Você pode abrir lá comigo em Cantares. Hoje eu só estou pedindo para você abrir em livros que normalmente não são abertos. Mas está aí, viu, queridos? Está aí. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Achou? Cantares. Isso, exatamente. Vamos lá, então? Cantares, capítulo 2, versículo 15, diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Raposas aqui é um animal que se esconde em tocas. Rapozinhas aqui fala de um animal, uma raposinha mesmo, jovem, pequeno, insignificante e sim, sem importância. Mas você já notou desde o começo aqui que nós estamos falando de animais pequenos? Um gafanhoto é desse tamanho, é bem pequeno. Raposinhas, a mesma coisa. Mas eles têm algo em comum, queridos. Eles têm um alto poder de destruição. Olha, se nós não tirarmos as raposinhas do nosso meio, quando a gente menos esperar, o inimigo vem e vai estar destruindo aquilo que Deus está construindo na sua vida. Na nossa vida, na verdade. E nós é que precisamos tirar essas raposinhas. Está na nossa responsabilidade. Essas raposinhas, elas são geralmente coisas que parecem pequenas aos nossos olhos, mas elas são importantes e elas precisam ser apanhadas. Precisam ser apanhadas. Você pode ler comigo lá em Provérbios, capítulo 4? Provérbios, capítulo 4. Versículo 20 a 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 20 ao 23. Diz assim: filho meu, tem filho de Deus aqui? Aleluia. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Atenta. Inclina. Não deixes. Guarda. Queridos, isso é uma ação intencional. Precisa ser uma ação intencional minha e sua. Guardar os mandamentos do Senhor. Deus nos dá as instruções. Mas eu e você, nós precisamos atentar e inclinar ao que Ele está falando. Considerar o que Ele está falando conosco.
Você quer vida e saúde para o seu corpo? Nós precisamos, então, aprender a colocar as instruções de Deus diante dos nossos olhos. Para que entre nos ouvidos e deixe com que essa palavra te cure. Entre dentro de você e transforme. Eu preciso não só ouvir a instrução, mas receber a instrução. Você pode dizer comigo essa frase? Eu preciso não só ouvir a instrução, mas receber a instrução. Se eu só ouvir a instrução e não receber, queridos, não terá transformação na minha vida. As instruções de Deus, ela tem o poder de curar, de restaurar, de transformar a minha vida. E esse termo, guardar o coração, o que é guardar o coração? Parece ser uma instrução tão corriqueira, né? Você já deve ter ouvido isso muito. Irmão, guarda o coração, irmão. Se você está chateado, guarda o coração, irmão. Guarda o coração, irmão. Parece ser muito repetitivo, mas será que nós estamos inclinando os nossos ouvidos para essa instrução? Será que, de fato, nós estamos guardando o nosso coração? Essa é uma pergunta muito importante. O que é guardar o coração? Guardar o coração não é você pegar o coração e guardar dentro de uma gaveta ou de um porta-joias. Não, isso aqui eu tenho que guardar, porque senão pode sumir. Isso aqui é muito valioso, ninguém pode pegar. Não é isso, queridos. Primeiro, o coração, na palavra de Deus, geralmente está falando do Espírito, que é quem você e eu somos. Nós somos um espírito, temos uma alma, que são as nossas emoções, e habitamos em um corpo. Geralmente, então, a palavra se refere ao coração como se fosse o nosso espírito, que é quem realmente você e eu somos. E nós precisamos guardar a terra boa, porque o nosso coração é terra boa, em que o Senhor começou a plantar sementes. Hoje estão sendo semeadas no seu coração sementes. E o que nós vamos fazer com essas sementes hoje? Nosso coração é a vinha do Senhor, o jardim do Senhor. E é o lugar onde Deus está semeando só coisas boas. Não sei se vocês conhecem a parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo. Lá fala assim, que o trigo ele foi plantado e o joio ele foi plantado pelo inimigo, que é o diabo. Queridos, olha, não tem como você saber. Eles não têm diferença. O joio e o trigo não têm diferença. A não ser na hora que você vai colher o trigo. Qual que é a diferença dos dois? Porque o trigo, ele pesa. Porque ele tem conteúdo dentro das suas sementes. Então, ele se inclina. E o joio não. O joio, ele fica em pé. Por quê? Porque dentro dos seus reservatórios de semente está oco. Não tem nada. Então, a única coisa que diferencia eles dois é que o trigo se inclina. Aleluia! Glória a Deus! Sabia que Deus te chamou para ser trigo? Deus te chamou para se curvar. Deus te chamou para se inclinar diante do Senhor e da sua palavra. Para quê? Para que você possa desfrutar dessa colheita. Para que você possa, queridos, ver manifesto na sua vida os resultados dessa plantação e nessa colheita. Na sua vida, na sua família. Diz assim comigo: eu vou ficar tão carregado de fruto que eu vou precisar me dobrar. Aleluia! Glória a Deus! E sabe qual que é o resultado disso? Cada vez mais você vai se render ao Senhor. Cada vez mais você vai adorar o Senhor. Cada vez mais você vai temer ao Senhor. Ser grato.
Porque você está ouvindo a instrução, você está recebendo a semente. E vai receber o fruto dessa instrução na sua vida. Sabe, quando eu guardo o coração, eu impeço que sementes malignas cheguem até o meu jardim, cheguem à minha terra boa. Quando eu guardo o meu coração, eu impeço que essas sementes sequer cheguem perto de mim, para poder contaminar o meu solo, o solo do meu coração. Sabe que há uma semente maligna que pode passar bem desapercebido, e às vezes nem percebemos que ela chegou no nosso solo. E o quanto essa semente maligna está no nosso dia a dia. Nós nos deparamos com elas todos os dias, com essas sementes. E o nome dessa semente é ofensa. Queridos, esse é o principal gafanhoto que tem entrado para destruir a vinha do nosso coração, o jardim do nosso coração. E se você não guardar o seu coração dessa ofensa, das ofensas, quando você menos perceber, pode ser que você não encontre mais a sua vinha. Isso é muito sério. Pode ser que você não encontre mais as pessoas. Pode ser que você não encontre mais os relacionamentos. Pode ser que você não encontre mais sua família, aquele casamento. Pode acontecer. Deus está prometendo que vai restituir, sim. Mas você precisa tirar as raposinhas. Nós precisamos tirar as raposinhas. Repita comigo assim: a ofensa é uma armadilha do diabo. Se tem uma coisa que o diabo usa, queridos, para destruir pessoas, sabe, encher a sua mente, os seus corações, de palavras uns contra os outros, é isso. É ofensa. Sabe, enquanto a Bíblia diz para a gente amar, para nos amarmos uns aos outros, arduamente, o diabo tenta fazer com que nós odiemos uns aos outros intensamente. Isso é uma raposa. E ela precisa ser apanhada. Ódio, inveja, não saber celebrar o outro, não saber celebrar a conquista do outro, não saber se alegrar com o que não saber se alegrar com os que se alegram, não conseguir se alegrar com o avanço do outro, queridos. Isso também é uma raposa e precisa ser apanhada. Sabe? Você precisa tirar do meio da sua família palavras ofensivas. Palavras que trazem peso. Palavras que vão destruir, colocar as pessoas para baixo, colocar as pessoas tristes. Sabe? Trazer peso para as pessoas. Nós precisamos tirar isso do meio da nossa família. Satanás tem usado muitas palavras para destruir. Mas Jesus diz: as minhas palavras, elas constroem. Elas constroem o casamento que você tanto quer. Elas constroem os filhos que você quer ter. Elas constroem relacionamentos que foram quebrados. As palavras de Jesus constroem. Aleluia. Elas têm esse poder de construir, queridos. Por isso que essas palavras têm que estar entranhadas no nosso coração. Nós precisamos inclinar os nossos ouvidos. Nós precisamos praticar essa palavra. Glória a Deus. Mas nós precisamos sempre construir com as palavras certas, com as atitudes e os comportamentos certos. E saiba onde é que estão esses nortes dessas palavras, esses comportamentos e atitudes, estão na palavra de Deus. Amém? Você pode abrir comigo lá em Mateus, capítulo 7. Mateus,
Meu Deus, já passaram 29 minutos. Mateus capítulo 7. Versículo 24. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto. Contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ouvir e praticar a palavra é guardar o coração das ofensas. É muito interessante que a gente veja nesse texto que as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não dão tanta importância. Guardar o coração? Ok. Sabe, essas pessoas que tem que guardar o coração, mas não levam isso adiante, não praticam isso. A Bíblia fala que elas estão construindo a sua casa sobre a areia. Sabe, queridos, o diabo ele não precisa de muita coisa para entrar na sua vida, de sola na sua vida. Ele não precisa. Mas imagina se você permitir. Se você dá essa permissão. Os ventos, tempestades, pressões, circunstâncias vão chegar para todo mundo. Para todo mundo, inclusive para o que pratica e para o que não pratica. Mas para aquele que está fazendo alguma coisa com o que está ouvindo daqui, para aquele que está fazendo alguma coisa com o que lê em casa, escuta as mensagens, queridos, a sua casa não vai cair. Ela não cai. Tem muitas pessoas que até começam a culpar a Deus porque a casa deles está caindo. Mas aqui a responsabilidade nem é da tempestade, sabia? Não foi a tempestade que fez a casa cair. Foi a falta da prática da palavra que fez a casa cair. Então, nunca culpe a Deus porque a sua casa está caindo. Você não pode culpar a Ele. A falta de perdão é o terreno que o inimigo mais usa para destruir as pessoas. Nós precisamos impedir que essa ofensa entre. Quando eu e você aprendemos a guardar o nosso coração da ofensa, sabe que eu nem vou precisar de perdoar? Porque eu não vou ter o que perdoar. Eu não vou ter o que perdoar, porque eu nem fiquei ofendido, eu nem guardei a ofensa. Amém? Sabe, família é projeto de Deus, mas quantas famílias nós temos visto por aí sendo destruídas, porque não prestaram atenção nisso. Estão permitindo que sementes malignas entrem e devastem a sua casa. Pessoas até crentes, que conhecem a palavra de muitos anos, mas elas não prestaram atenção. Permitiram que as sementes, que os gafanhotos, as raposinhas entraram e não tiraram isso através da ofensa. Aleluia. Sabe, queridos, eu não posso controlar as situações, eu não posso controlar as atitudes das pessoas, o comportamento das pessoas, mas eu posso sim controlar como é que eu vou responder a uma ofensa. Eu posso sim controlar contra uma palavra que venha contra mim, um comportamento que venha contra mim. Está no meu e no seu poder o controle das minhas ações. Meus pensamentos e as minhas atitudes, as minhas ações estão no meu controle e não no controle de Deus.
Sabia que tem uma doutrina que roda muitas igrejas, que a gente já ouviu muito, inclusive, que quando a gente pergunta, por exemplo, para as pessoas assim, e aí, fulano, como é que você está? Deus está no controle. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso muito, inclusive já falei isso muito. Deus está no controle. E aí, está tudo bem? Olha, está acontecendo isso, 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 mas Deus está no controle. Deus está no controle. Queridos, vou te falar uma coisa. Se Deus estivesse realmente no controle, se Deus realmente estivesse no controle, a terra hoje não estaria em guerra. Países não estariam em guerra hoje. A terra seria um verdadeiro paraíso. Assim como lá no céu. Deus controlou, por exemplo, a roupa que você escolheu para poder vir na igreja hoje. Deus controlou a maneira com que você respondeu ao seu esposo hoje. Deus controlou quando você foi grosseiro com seu irmão ou com quem quer que for na rua. Deus controlou isso? Não. Deus não controlou, não. Existe uma diferença muito grande entre controle e comando. Deus está no comando. Amém? Deus está no comando. Controle, não. Ele está no comando, ele continua sendo Deus. Ele é poderoso, queridos, para restituir qualquer coisa na nossa vida. Tudo que foi destruído por sementes malignas, por gafanhotos, por raposinhas, ele é poderoso para mudar essa situação toda. Mas nós precisamos assumir o controle dos nossos pensamentos, das suas emoções, das nossas emoções, da nossa boca, das nossas atitudes. Porque senão a gente fica numa eterna ilusão. Como se as coisas fossem acontecer independente de nós. E não é assim. Sabe, é tempo sim de restituição. De Deus fazer compensar aquilo que você perdeu. Aquilo que foi destruído na sua vida. Qualquer área. Mas nós precisamos cooperar com o Senhor, queridos. Deus está no comando. Sabe o que isso significa? Isso significa que Ele te deu o livre-arbítrio. E que Ele permite você usá-lo. Sabe aquela situação que está tudo bem com você e seu cônjuge? Não aconteceu nada, você está de boa com ele o dia inteiro. Mas, de repente, vem o diabo e lança um pensamento mau a respeito dele. Pronto. Aí você começa já a mudar o seu comportamento contra ele, trata ele mal. E de onde vem isso? O diabo usa muito o terreno das emoções para tentar controlar você. E ele quer te escravizar, queridos. E é por isso que nós precisamos aprender a ter o controle das nossas emoções, daquilo que você pensa, daquilo que nós pensamos ou sentimos. Aleluia. Sabe, Satanás quer sempre ele vai querer jogar uma pessoa contra a outra. Sabe, sempre Satanás vai querer jogar você contra o seu líder. Sempre ele vai querer jogar pensamentos para você contra os seus filhos, você contra o seu cônjuge. Sempre ele vai agir da mesma forma, sempre. Mas você está aqui para construir a sua casa debaixo da inspiração do Senhor. Sabe, perdão não é uma opção, ele é uma ordem na sua vida. Jesus mandou nós perdoarmos. Nós não, queridos, nós não temos desculpas para perdoar as pessoas. Nós não temos desculpas. Por quê? Porque Deus foi o maior exemplo de amor, de perdão, de não guardar ofensa. Então, nós não temos desculpa nenhuma de não querer perdoar. Nós não temos desculpa nenhuma de guardar ofensa no nosso coração contra o nosso próximo. Sabe que se você não quiser dar lugar ao diabo, você vai precisar aprender a ser rápido em perdoar. Rápido em perdoar.
rápido e guardar o coração, rápido em praticar a palavra, e não guardar a ofensa. Se você não quiser ver a sua vinha destruída, o seu jardim, que é o seu coração, você e eu precisamos guardar o nosso coração, perdoar. Sabe, eu creio que muitas pessoas vão ser curadas de depressão, ansiedade, quando decidirem, quando tomarem uma decisão, eu vou esquecer essa ofensa. Eu vou deixar para trás esse passado. Eu não vou arrastar isso para o meu presente, porque o meu futuro, ele não depende do meu presente, do meu passado, e nem do que eu estou vivendo agora. Mas o seu futuro, sim, ele pode ser decidido pelo que você está plantando agora, pelo que você está aceitando no solo do seu coração agora. Amém? Deus escreveu o meu futuro, e Ele está dizendo, se você decidir praticar a instrução hoje, Ele vai restituir dobrado. Oh, aleluia! Sabe, Ele vai trazer essa restituição dobrada para a sua vida, de tudo aquilo que Satanás tentou roubar da sua vida. Todos estes anos, mas nós precisamos tirar as raposas. Nós precisamos tirar os gafanhotos. Você percebe, queridos, que tem uma responsabilidade nossa nessa história toda? Tem uma parte que nós precisamos fazer. Sabe, é tempo de inclinar os nossos ouvidos para essa palavra. É tempo de nós considerarmos essa palavra. Sabia que lá no princípio de tudo, Deus falou o que para Adão? Ele falou, cultiva o jardim e guarda. Mas o que aconteceu? Adão e Eva pecaram. Por quê? Porque eles não guardaram o jardim. Adão, especificamente, não guardou o jardim. Ele não atentou para as palavras do Senhor. Ele não inclinou os seus ouvidos para a palavra de Deus que tinha falado, cultive e guarde o jardim. O que aconteceu hoje? O que aconteceu naquela época? O que deu nisso tudo? A nossa separação do Senhor. Sabe? Semeia aquilo que você quer colher. Semeia o fruto que você quer colher. Andar em amor é sinônimo de perdoar. Quantas vezes, então, eu tenho que perdoar? Quantas vezes eu preciso andar em amor? Andar mais uma milha, oferecer a outra face. Sabe, quando você perdoa, você está permitindo que a outra pessoa cresça. Porque, queridos, uma coisa é certa, ele vai ou ela vai errar de novo. Deus, Ele restaurou a nossa dignidade, Ele nos deu vida, Ele nos perdoou. E por que você não quer perdoar o seu irmão? Ninguém pode superar Deus no dar. Ninguém pode superar Deus no amar. Ninguém pode superar Deus no perdoar. Porque nós éramos inimigos de Deus. E Ele resolveu não guardar essa ofensa. Ele resolveu nos perdoar. Ele resolveu passar uma régua, passar uma borracha mesmo. E ainda fez mais, jogou no mar do esquecimento. Eu não quero nunca mais lembrar disso. Ele resolveu. Por quê? Qual é o direito que nós temos de não fazer isso? Tem gente que ainda fala, né? Ah, eu perdoo, mas eu não preciso conviver, não. Você já pensou se Jesus falasse a mesma coisa, queridos? Já pensou? Eu perdoo, mas eu não tenho que ter amizade, não. Não tenho que... Eu e você não tínhamos acesso a essa palavra hoje. Não tínhamos acesso ao trono da graça, não tínhamos acesso à presença de Deus, não teríamos o Espírito Santo dentro de nós.
eu perdoo. Tem gente que fala assim, eu perdoo, mas quando eu ver fulano, eu mudo de calçada. Não, eu perdoo sim, mas ele lá e eu cá. Queridos, isso não é perdão. Isso não é perdão. Isso não é o perdão do tipo de Deus. Isso não faz parte do amor do tipo de Deus. Eu peço, eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Mas eu não vi arrependimento nele, não. Queridos, você não tem nada com isso com a outra pessoa. Se ele se arrependeu ou não, isso é problema da pessoa com o Pai, com Deus. O seu papel é perdoar. Você precisa se libertar disso. Quantas pessoas estão carregando isso por anos, queridos? E só chamando o quê? Gafanhotos para si. Chamando o quê? Raposas para si. Sabe, seja curado, seja restituído nessa noite. Fique livre disso. Sabe, resolva praticar a palavra de Deus. Porque ela é vida e saúde para o seu corpo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, não precisa abrir, eu já estou terminando o louvor, por favor, pode subir. Lá em 1 Coríntios 13, versículo 5, tem uma partezinha que me chamou a atenção, eu queria citar. Esse texto fala sobre o amor do tipo de Deus. Como é que esse amor se comporta? E se está lá isso, queridos, é para eu e você copiarmos. É para eu e você praticarmos. Amém? Você concorda com isso? Aleluia. Por quê? Porque Deus te ama. Deus quer ver você avançar. Deus quer ver você crescer. Esse é o nosso ano do crescimento, queridos. Como é que você e eu queremos crescer se o nosso coração está carregado de gafanhotos, de raposas, de ofensas? Sabe? Mas você não conhece a minha história. Você não sabe o que aconteceu comigo. Realmente eu não conheço a sua história. Você não sabe como é difícil. Queridos, eu te garanto que não foi mais difícil do que foi para Jesus. Sabe, e se ele conseguiu perdoar, ele era homem, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas coisas que eu e você. Ele conseguiu perdoar, nos perdoar. Ele nos amou. Então eu te digo, você também consegue. Você consegue. E para você crescer, para você ver resultados diferentes, você tem que começar agora a agir diferente, a partir dessa noite. Amém. Eu não sei eu não conheço a sua história. Eu não sei que tipo de abuso você passou, você que está me ouvindo pela internet. Se foi físico, se foi emocional. Eu não sei, querido, se você foi machucado de alguma forma, machucado fisicamente, magoado nas suas emoções. Eu não sei que injustiça fizeram contra você. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz assim: não se ressente do mal. Esse amor não se ressente do mal. Ou seja, o que é ressentir? Não computa, não considera e não leva em conta. Queridos, não é fácil. Não é fácil você ser ofendido e resolver, sabe, não levar em conta a ofensa. Eu mesmo, no início do meu casamento, quando a gente se estranhava por algum motivo, e, pasmem, era sempre gafanhotos e raposinhas, ou seja, coisas pequenas. Por asneiras, sempre por bobeiras, coisas bobas, coisas,
sabe, muito pequenas que aconteciam, mas era um motivo suficiente para eu ficar, por exemplo, 3 dias sem conversar com ele. Queridos, isso não existe, só porque eu estava ofendida. Mas graças a Deus, porque eu melhorei muito, aleluia. Queridos, se teve jeito para mim, tem jeito para você também. Sabe, mas eu decidi. E não foi de um dia para a noite que eu comecei a superar essas coisas. Porque afinal de contas, queridos, você tem que escolher aquilo que você quer dentro da sua casa. Você quer viver em paz ou quer ter razão? Eu decidi que eu quero viver em paz. A paz dentro da casa, queridos. Nossa, o relacionamento bom, sabe, aquele clima gostoso, aquele ambiente gostoso, leve. Isso não tem preço dentro da sua casa. Sabe? Não se ressente do mal. Eu quero declarar sobre você essa noite que você não mais será atormentado pelas lembranças. Eu quero declarar sobre você essa noite, você não mais será atormentado pelo seu passado. Você não será mais atormentado pelas ofensas. Eu declaro você dizendo hoje, eu decido deixar. Eu decido deixar embora, eu decido largar. Larga esse peso, queridos, larga esse peso. É muito peso para você carregar. Você não tem necessidade de carregar esse peso. Jesus já carregou os pesos na cruz por você. Sabe? Eu quero te ajudar nisso, nesse processo. Nós, como pastores dessa igreja, queremos te ajudar nesse processo. Se você tem dificuldade, você não está só. Sabe, mas eu queria que você fizesse uma oração essa noite. Não precisa repetir em voz alta. Repita com você mesmo, aí, baixinho, bem baixinho. Se você tem dificuldade de perdoar, tem alguma coisa te atormentando no passado, lembranças que não param de aparecer na sua mente, eu queria orar com você. Eu não vou te expor, mas se você quiser repetir essa oração, eu quero orar com você. Amém? Diz assim: Pai, você conhece o meu coração, você conhece as minhas lembranças, você conhece aquilo que tem machucado o meu coração, você conhece aquele peso que eu tenho carregado por tanto tempo. Você que está na internet, seja alcançado agora pelo poder, pela unção dessa palavra, em nome de Jesus, dessa oração. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor vá lá comigo, naquele dia, no meu passado, que o Senhor me acompanhe lá todas as vezes que eu lembrar e me cure, em nome de Jesus, porque eu decido deixar ir hoje. Eu decido não carregar mais esse peso. E eu decido não mais levar em conta as ofensas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Queridos, eu fiz essa oração um dia. E você, toda vez que lembra da ofensa, aquilo te machuca, te dói. Chega a doer aqui dentro. Só que eu fui fazendo essa oração: Pai, me ajuda, me cura. Toda vez que eu lembrava. Queridos, e cada vez menos que eu lembrava, todas as vezes que eu lembrava, doía menos. Por quê? Eu resolvi entregar para quem realmente resolve a situação. Para quem realmente cura o meu coração. Para quem realmente vai curar as minhas emoções. E esse é Jesus. Jesus
cura ainda hoje, queridos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é noite de salvação. Aleluia. Não é só a salvação de quem ainda não é salvo em Jesus, mas é a salvação minha e sua. Porque essa palavra chegou, queridos, para te restituir. Aleluia, para te salvar. Salvação diz respeito a tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Cura, restituição, salvação. Oh, aleluia. Hoje é noite de salvação. Mas é de salvação também para quem ainda não teve a oportunidade de confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém que ainda aqui que não fez essa oração? Amém. Glória a Deus, todos salvos. Se você que está me ouvindo pela internet ainda não teve a oportunidade de fazer essa oração, é necessário que você confesse, é necessário que você peça a Ele isso. Segundo lá Romanos 9:10, se não me engano. Romanos 10. Amém. Romanos 10. Que se você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você será salvo, mas precisa falar com a boca. Você precisa confessar com a sua boca isso. Amém? Então ore comigo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor vir e fazer morada em mim. Eu te peço, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Eu creio que você morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e voltará para me buscar um dia. A partir de hoje, eu quero te servir, eu quero te amar. Eu sou tua ou eu sou teu e você é meu. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Se você fez essa oração pela primeira vez, deixa um recadinho lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Amém? Deixa um recadinho que nós queremos saber dessa novidade boa. Amém? E eu quero também te dar uma oportunidade de orar. Se você tem algum sintoma de enfermidade nessa noite, eu quero orar por você. Inclusive você que está me ouvindo pela internet. Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? Porque hoje é o dia da restituição, de cura na sua vida. Tudo aquilo que o diabo está tentando fazer, roubar a sua saúde, hoje é noite de restituição. Porque você ouviu a palavra, você está inclinando os seus ouvidos. E você está hoje resolvendo praticá-la. Alguém aqui, queridos, tem algum sintoma de enfermidade? Não? Se você, na internet, tem alguma parte incomodando aí do seu corpo, você coloque a sua mão em cima do local. Eu vou orar por você. Pai, graças te damos, porque o Senhor Jesus levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades na cruz do Calvário. Obrigada, Pai, porque você, Senhor, enviou a tua palavra e nos salvou, nos curou, nos livrou de tudo que era mortal. E hoje nós podemos andar em saúde divina. Por isso, eu declaro você curado e sarado em nome de Jesus. Eu declaro restituição na saúde desse meu irmão, dessa minha irmã, que está colocando agora a mão em cima. Em nome de Jesus, ser curado e sarado, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém, queridos? Vocês foram abençoados essa noite? Amém. Seja abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus.